Quem disse pra você que eu não poderia dar um reboot nesse canal de vídeos? Porque eu tô doido pra tomar processo. Sim, sim, é verdade. Como se minha vida não estivesse mais difícil do que ela já está, eu tô aqui pra complicar a situação. É o seguinte, esse canal, o Minhas Verdades Inconvenientes, ele originalmente foi feito para jogar algumas verdades na cara da sociedade cristã ocidental. Eu cheguei a publicar alguns vídeos com um tom tanto quanto ácido e, em alguns casos, debochado, para falar mal de algumas coisas que aconteciam ao meu redor e que me incomodavam bastante. Aí eu fui para o lado covarde da situação, que é deixar a inteligência artificial trabalhar, produzir vídeos todos montados pelo CapCut, porque o CapCut tem uma plataforma automática para geração de vídeos, deixar os roteiros serem escritos por um cloud da vida e não lidar com as consequências disso. Mas agora eu decidi hablar. Decidi hablar porque 2026 é mais um daqueles anos que acontecem de 4 em 4 anos, que tem coisas muito divertidas acontecendo em nossas vidas. Estou falando da Copa do Mundo? Óbvio que não. É claro que não. Eu estou falando daquele clima gostoso que vai se formar mais uma vez por conta de eleições presidenciais. Não que esse canal vai ser especificamente para falar de política, mas sim de coisas que estão ao redor da política que não necessariamente falam de candidatos ou falam de visões de mundo, mas que acabam afetando o nosso cotidiano, que acabam levantando polêmicas que em alguns casos são desnecessárias, que acabam gerando aquele barulho que incomoda, que acabam tendo o mesmo efeito daquela unha atravessando a lousa. Sim, as pessoas que brigam por causa de uma sandália, ou uma chinela, não sei, a marca não me patrocina para isso, que brigam por causa de um ator brasileiro ganhando o prêmio no Globo de Ouro, que brigam por causa de, sei lá, das relações que têm os juízes com um determinado banco que tá lá aquele imbróglio lá na justiça, e que não necessariamente falam diretamente sobre esses temas, mas que estão de alguma forma atrelados, porque se tem uma coisa que realmente me incomoda é a hipocrisia humana. E para combater a minha hipocrisia, eu venho aqui dar a cara para bater. Eu sei que isso pode prejudicar a visibilidade dos meus outros canais. Sei que algumas pessoas vão sair da audiência dos meus outros canais porque eu vou falar verdades inconvenientes e vou dar a cara para bater aqui. Mas até mesmo por conselho de profissionais de saúde mental, eu estou aqui para falar sobre esses temas. Serão falas duras, serão falas polêmicas, serão falas que não vão agradar a todos. Até porque neste mundo eu não estou aqui para agradar todo mundo. Definitivamente, um dos erros que eu cometi na minha vida é querer agradar a todos. E até mesmo pela minha origem étnica, sim, vou falar de racismo de vez em quando, mas também vou falar dos efeitos que o racismo fez em mim, na minha família, nos meus antepassados, não só os efeitos mais duros, como a raiva, o ódio que as pessoas têm em relação a pessoas pretas, mas também as questões psicológicas e emocionais que a gente sente. Eu estava conversando com algumas pessoas que me disseram que é quase impossível encontrar uma pessoa preta que não seja estressada. Todo preto no Brasil é estressado. E existem estudos falando sobre isso, que as pessoas pretas estão muito mais propensas a sofrer de depressão, de ansiedade, de ter ataque de raiva, ataque de pânico, porque é uma vida inteira sendo domesticado como se fosse um animal. É aquela coisa, você tem que abaixar a cabeça e dizer sim senhor, não senhor, o tempo todo, para ser falsamente aceito por uma sociedade que, em vários casos, é eminentemente racista. Racista, preconceituosa, misógina, homofóbica. Deus do céu. A realidade que eu vivo, a realidade ao meu redor é dura neste aspecto. Então, para que eu me sinta melhor comigo mesmo, de tempos em tempos eu venho para cá para conversar com você. Vai ser uma conversa
com pouca edição, é apenas o vídeo gravando e eu falando durante 10 ou 15 minutos sobre esses temas que, para as pessoas de bom senso, para as pessoas que têm empatia, que têm QI acima de 90, para aquelas pessoas que realmente se importam com o outro e com o coletivo, são temas que, olha, a bilis fica ali em produção, o rim, o pâncreas são cutucados e uma hora a gente se vê obrigado a falar sobre isso. Vou tentar não falar sobre BBB. Vou tentar não criticar as pessoas que ficam consumindo BBB, porque não é o meu foco de pauta. Não acho que eu vou chegar a algum lugar falando sobre o reality da TV Globo. Para algumas posturas, obviamente, a gente vai ter que vir aqui comentar. E não que seja necessário, não que eu tenha algo a ver com isso, não que seja da minha conta, mas é porque eu mereço ter esse espaço de opinião, de reflexão e até mesmo de divagação sobre esses temas. Eu aguentei, nos últimos anos da minha vida, calado diversas coisas que eu não precisava. Eu testemunhei alguns absurdos que ocorreram diante dos meus olhos que eu jamais imaginava que iriam acontecer num mundo minimamente civilizado. Eu ouvi nas ruas da cidade que eu vivo, aqui em Florianópolis, lá em 2018, em outubro de 2018, para ser mais específico, no final de outubro de 2018, que estava liberado para matar preto e viado. Chegou nesse nível. Aí a gente começa a repensar a vida. A gente começa a repensar o que a gente está fazendo aqui. Dito tudo isso, não serão vídeos diários, não serão vídeos, sei lá, com uma periodicidade de 2 ou 3 vezes por semana, a não ser que aconteça algo extraordinário e a não ser que vocês estejam gostando desse conteúdo. Muito provavelmente não será um conteúdo monetizado, porque eu já entendi o YouTube. Inclusive, eu estou mudando as regras desse canal, porque ficar com o canal Dark ficou numa área cinza. O canal Dark automatizado será penalizado pelo YouTube da pior forma possível, porque pior do que você ter o canal excluído é você ter o canal sem receita. E da forma como o YouTube fez, você perde a receita em todos os seus canais, e eu não quero que chegue nesse ponto. Então, eu prefiro dar a cara para bater para emitir a minha opinião, ou se eu voltar para o modo covarde de ser, porque, de acordo com a minha terapeuta, o ser humano é hipócrita, o ser humano é inconsistente na opinião e visão de mundo, eu posso transformar esse canal em Dark normalmente a hora que eu quiser, deixando a minha voz aqui fluir e vocês vendo algumas imagens que serão escolhidas por plataformas de imagem gratuita ou criadas pelo Sora ou pelo Grok. Eu vou tentar evitar o Grok, porque o Grok se transformou no antro do conteúdo adulto. Sério, os sites como X não sei o que, X não sei o que lá, eles vão acabar porque as pessoas vão consumir conteúdo mais 18 criados pela própria inteligência artificial. O Grok não tem mais limites, tá? Esse é um dos assuntos que eu quero comentar aqui neste canal, no Minhas Verdades Inconvenientes. Mas o mais importante de tudo isso, por mais que os meus discursos sejam duros de vez em quando, eu espero que eu possa, pelo menos, levar uma discussão mais ampla e mais aprofundada. Que eu possa despertar nas pessoas uma reflexão mais crítica sobre determinados temas. Porque essa discussão não pode ser rasa. Ela não pode se limitar apenas àquilo que o nosso estômago diz, ou aquilo que as emoções dizem, ou tudo pautado na fake news. Eu sei que a gente vive a era da pós-informação, a gente vive a era da pós-verdade, mas é necessário, em algum momento, a gente discutir esses temas difíceis com base nos fatos, e não com base naquilo que nós acreditamos que achamos em relação aos fatos, e não com base dos achismos que nos são entregues de forma pronta e automatizada. Não com base no grupo de Zap Zap da dona Dulce, esposa do general Gervásio, que coloca lá como nome do grupo. Eu não vou falar esse nome, porque senão eu já vou começar a encrenca desde o começo. Enfim, é um espaço de opinião.
nem sempre vai ser um espaço de discussão. Se você vier com verborragia, você vai ser banido do canal. Mas eu espero de verdade que essa garrafa que eu estou lançando para o mar metafórico da internet, que ela alcance a alguém ou algumas pessoas. E dessa forma a gente pode, quem sabe, construir uma sociedade que, mesmo discordando, possa concordar em discordar. E na discordância a gente pode eventualmente descobrir algo que seja melhor para todo mundo. Eu sei que é uma fala utópica no final de um vídeo que fala sobre verdades inconvenientes, mas eu prefiro ter a esperança de dias melhores e dias mais empáticos do que viver nesse pesadelo constante que se tornou as nossas vidas de uns tempos para cá. Eu vou colocar desde 2013, 2014 para cá. Eu não sei o que aconteceu com o brasileiro, não sei o que aconteceu com a humanidade, mas quando os muros levantam no lugar de pontes, normalmente dá errado. É só olhar para a história da humanidade, é só olhar para a história do Brasil que a gente vai entender perfeitamente como esse conceito de muros acaba, obviamente, nos dividindo e a gente nunca cresceu em função disso.